que eu não vou precisar de vaga. Vamos ficar de pé? Aquela esticadinha básica. Depois das aulas eu assisto essa gravação. Eu sou a única que fica igual. Eu não paro, eu não apareço, sabia, Diga? Só uns outros professores se comportam direitinho, parece que vamos orar nessa manhã. Gostaria de pedir uma oração voluntária. Já agradeceu. Senhor Deus e Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, por essa manhã. Temos aprendido tanto, pedimos ao Senhor que continue conosco, nos dando entendimento, Senhor, e também nos dando, Senhor, vontade de aprender cada vez mais, de procurar saber mais. Peço que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, esteja abençoando a vida da Cláudia, Senhor, nesta aula, nas demais que virão. Que o Senhor venha estar, Deus, nos dando clareza, Senhor, e direcionamento, meu Pai. Não só, Deus, para nós, mas que nós possamos compartilhar isso com os nossos irmãos. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós vamos entrar em eclesiologia. Nós vamos usar nosso livro aí, vamos rabiscá-lo. Eu é todo rabiscado, muito usado mesmo. Página 36. Página 36. O que é a igreja? Eclésia. Eclésia significa igreja. Etimologicamente, né, a gente sabe que essas palavrinhas vêm do grego. Então, a eclésia ficou no sentido de chamados para fora. Mas não precisamente por causa da igreja. Não. É porque eles tinham reuniões, assembleias, e esse era o significado. Então a igreja vem daí. A igreja não é uma palavra que foi criada para ela, só para ela, por causa dela. Tá? Então eles tinham as assembleias, as reuniões, e eram assembleias legislativas, organizacionais. O que acontece? Era de caráter político e era sempre em lugares abertos. É por isso que é chamados para fora. Vamos todos nos reunirmos aqui, formar aqui a nossa reunião, vamos colocar tudo em pauta. Chamados para fora, chamados para a reunião, para as assembleias. E daí veio esse termo para fora. E daí veio o termo eclésia para a igreja. Aí a gente pode colocar o sentido que a gente queira interpretar. A igreja é um povo separado. A igreja está no mundo e foi chamada para ficar fora do mundo, no sentido espiritual, no sentido do bem, de santificação. A gente pode colocar nesse sentido. Mas o sentido literal, falando de literalidade, o sentido literal era por conta das assembleias políticas. Tá bom? A promessa da igreja, a gente vai acompanhar no livro quais são temáticas. Onde surgiu a promessa de uma igreja? Como surgiu? Quando surgiu? Quem falou primeiro disso? Jesus Cristo, com certeza. O tópico 2. A igreja no Antigo Testamento. Havia igreja no Antigo Testamento? Não. A gente não tem registro de igreja no Antigo Testamento. Mas a gente teve o que no Antigo Testamento? Um povo que tinha um lugar para a glória de Deus descer. Sim ou não? Sim. Um povo que ia fazer sacrifício em determinado local. A gente não tem uma igreja propriamente dita, mas a gente tinha um povo ali que se reunia, que obrigatoriamente tinha que ir num lugar para prestar sacrifícios, tanto de expiação
adoração, de gratidão. Então a gente já tinha esse local que era um lugar comum para as pessoas que acreditavam num Deus. Mas a igreja ainda não. E aí a gente vai aqui, ó, vamos ler comigo o último parágrafo lá, desse tópico 2. É um versículo, na verdade, né? Como também diz Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Romanos 9, 24, falando do que Oséias disse. Isso aqui é o quê? A interpretação que nós podemos tirar desse versículo. O que você consegue entender? A era da igreja, quando agora Deus ele trata com a igreja, não com Israel. Aquele que não era chamado, será Que chamado. eram os gentios, que eram os rejeitados, agora foram enxertados. É exatamente isso. A fundação da igreja então se deu como? Onde se deu então a promessa da igreja? Foi lá em Cesareia. Quando? O que Jesus fala? A fundação, o acontecimento da igreja, o que os intérpretes entendem é que foi ali no dia de Pentecostes. O início da chamada igreja. Mas essa promessa se deu quando? Quando Jesus fala com quem e como? Sobre aquela terra, Eu fundarei a minha igreja. Então a palavra igreja, a primeira pessoa que falou sobre ela foi Jesus e foi com ele. Ninguém mais, ninguém menos. Eu fico impressionada. Eu fiz uma viagem e fui num país onde Pedro é o cara. Fico impressionada com a devoção que aquelas pessoas têm em relação a Pedro. Fui na igreja de Tiago, fui na igreja de André, fui na igreja de Paulo, quando eu cheguei na igreja de Pedro, irmãos, é uma monstruosidade. E Pedro, de fato, em todas a estátua dele, tem lá a imagem dele, é uma estátua gigantesca. 2 chaves nas mãos. Toda estátua de Pedro, 2 chaves nas mãos. Eu penso que, se Pedro conseguisse olhar para baixo, ele falou assim: olha, esse povo me matou, me crucificou de cabeça para baixo, me arrebentou, e agora, olha o tamanho da obra que eles fizeram para mim. Nossa, é gigantesca. O Coliseu cabe dentro da igreja de Pedro. Ela é monumental, riquíssima em detalhes. Fora que tem o subterrâneo, onde os papas estão todos lá. Então, Pedro, de uma importância essa fundação da igreja. A gente sabe que Pedro e Paulo divergiram em algumas situações, né? Paulo e Pedro conversando no céu, imaginou, olhando para Roma, falando assim: olha a mim, Paulo. Foi Paulo que esteve em Roma, foi Paulo que evangelizou ali naquele lugar, foi Paulo que ganhou vidas ali naquele lugar. Aí Paulo ficou simultâneo. Inclusive, onde está a igreja de Pedro, Paulo teria sido crucificado ou decapitado ali. Onde está a igreja de Pedro hoje? Contraditório, né? A pessoa que o Coliseu foi construído para matar os cristãos. Também. Os cristãos foram mortos para construir a fazenda de Pedro. Na verdade, o Coliseu era um sistema político na época, né? Vamos sim. Mas aproveitaram a onda e jogaram os cristãos ali, não foram poucos. A senhora visitou a cidade? Sim. Aonde
gente vai, quando você, fui no Vaticano também. Quanto mais você caminha, mais você conhece, mais você olha e fala, meu Deus. Lá tem todas as igrejas, de Tiago, Pedro, todos. Tem, os apóstolos são muito importantes. A gente vê o quanto a gente é pequenininho na engrenagem, irmãos. Quanto somos insignificantes. É isso que eu aprendo em cada viagem que eu faço. Presta atenção aqui. Então essa fundação da igreja foi Pedro. E foi com Pedro. E começou com ele. E se deu no dia de Pentecostes ali, onde o Espírito Santo de Deus foi derramado. E eles receberam dons. E ali foi uma grande promessa que Deus tinha deixado, que Jesus tinha deixado, e aconteceu literalmente. Essa questão das línguas aqui traz, irmãos, quantas interpretações. Mas uma máquina grande para ela andar depende de uma pequena engrenagem, assim, para adequar no lugar certo. De fato. Essa engrenagem já deve ter. Se nós tivermos a posição certa, ela vai funcionar bem. Com certeza. Então a igreja se estruturou a partir dali, do dia de Pentecostes. E ela foi se estruturando e foi crescendo. A igreja chamada primitiva. O que é a primeira igreja? Eu vou pular aqui, irmãos. Se eu for ler cada tópico com vocês, a gente não vai. Então essa igreja que cresceu, que foi aprendendo, que foi solidificada na fé, que teve os apóstolos aí como seus fundadores. No tópico 3, a página 38, vai dizer que é um povo zeloso. Um povo zeloso. O que é ser zeloso? Um povo que zela pela palavra. Um povo que tem nela a sua base. Um povo que cuida do próprio povo. A igreja cuida da igreja. 4. Povo de boas obras. Aqui o autor vai dizer que existe uma grande discussão em torno dessas obras. Porque a gente sabe que as obras não salvam. E aí ele cita Tiago, inclusive, quando Tiago diz que a fé sem obras é morta. Há uma pequena, como eu diria aqui, uma observação dele em relação a isso. Mas nós sabemos que se não há obras é porque não houve transformação. Por quê? Lá em Apocalipse, se não me engano, 22, vai dizer que você será galardoado pelas suas obras. Elas têm a sua importância. Não é para que você seja salvo. Não é uma troca, mas é uma demonstração de regeneração, de conversão, de mudança. O propósito e dimensões da igreja. Qual o propósito da igreja? Qual a dimensão que a igreja tem? Nós fomos criados para servir. O serviço, essa palavrinha simples, é a missão da igreja. Se resume nisso, irmãos. Jesus ensinou isso para nós quando ele se dispôs a lavar os pés dos discípulos. Foi literal, mas traz uma grande mensagem para a gente e a gente pode transferir para outras áreas. Para eles isso é importantíssimo, lavar os pés. E a igreja, dentro desse serviço, ela tem os 5 ministérios que Paulo citou. E esses 5 ministérios é para mim te treinar a completar esse serviço, a fazer esse serviço com excelência. É para isso que os 5 ministérios foram instituídos. Para que nós fôssemos treinados, moldados e fazer todo o serviço que nós temos que fazer com excelência. E não é pouco serviço, irmão. Esse servir não é pouca coisa.
É muita coisa e demanda muito de nós. Muitas vezes a gente fala que está cansado, desanimado. Mas é de quê? De limpar alguma coisa? Não, é de servir o outro. O outro demanda muita paciência da nossa parte, muita tolerância da nossa parte. E nós lidamos, irmãos, com pessoas. Igreja são pessoas. E a gente demora a chegar nessa conclusão. A ficha demora a cair. Que esse serviço que eu tenho é para com pessoas. Os meus ministérios, os meus dons, tudo aquilo que Deus me deu é para eu lidar com pessoas, cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Mas começa de dentro. Começa de dentro, é no corpo. A gente tem aí na página 39 as leis civis não definem a igreja. Nós estamos debaixo da lei, sim ou não? Dê a César o que é de César, sim ou não? Sim. Mas não são essas leis que regem a igreja de Cristo. Nós precisamos ter estatutos na igreja, sim ou não? Até porque a igreja é uma instituição aqui na Terra. Ela é norteada aí pelos estatutos numa questão organizacional. É nesse sentido. Mas os estatutos não regem a igreja. O que rege a igreja? É a Bíblia. A igreja está fundamentada nos princípios bíblicos. São esses princípios que regem e norteiam esse organismo vivo que é a igreja. E os estatutos terrenos que a gente faz é por uma questão de organização. Nós somos organizados, tudo tem que ser com ordem. Né? Não pode ser bagunçado, pelo amor de Deus. Nós somos exemplos também de organização. Precisamos sim. Então não rege. O que nos rege é a palavra. Ponto. E a palavra, como foi falado aqui hoje, a Bíblia tem as suas alegorias. A Bíblia tem fatos literais. E a Bíblia tem suas alegorias. E as pessoas interpretam. A gente vem falando de interpretação aqui ao longo desde a primeira aula sobre escatologia. Porque existem diversas interpretações de diversos assuntos. Essa questão do Gênesis que foi falada aqui nessa manhã, dos 6 dias, não são poucos que não acreditam que foi um dia de 24 horas. E por quê? Porque a própria Bíblia diz, está escrito, que para o Senhor, as pessoas pegam e falam, poxa, então pode ter sido 1000 anos, por que não? Tempo para o Senhor é tempo diferente do meu e do seu. Aliás, o Santo Agostinho entrou nessa temática do tempo e ele disse o quê? Se você me perguntar sobre o tempo, eu sei o que é o tempo, mas eu não sei te explicar o que é o tempo. Homem muito sábio. Inclusive, tem o dia dele em agosto e o dia da mãe dele também em agosto. Porque eles eram santos, né? Tornaram santos da Igreja Católica. Então, queridos, essa igreja, no âmbito universal, que é o tópico 3, a gente entende que seria aquela igreja de Cristo, a igreja de Cristo na terra, a igreja, a noiva, os santos, igreja universal. Essa igreja, oi? Pode sair. Hã? Ela é uma igreja universal mesmo, tá, irmãos? Vários países do mundo ela se encontra. E eu vou falar. Vou falar, esse país que eu estava, as igrejas tradicionais, como por exemplo, a Assembleia de Deus, tem culto uma vez por semana, no domingo.
Católico significa universal. É. E a Igreja Universal tem culto 3 vezes por dia. Fala a verdade. Nos ensina ou nos ensina alguma coisa? Fica a porta aberta 24 horas. 24 horas. Em qualquer cidade, pode Entre entrar. quem quiser entrar. É verdade. Então, essa Igreja Universal, a princípio, a igreja era chamada como? A igreja que está em Antioquia, a igreja de Tessalônica, a igreja de Esmirna. Falava o nome da cidade que a igreja estava. Não era placa. Hoje a gente dividiu em placas, e não são poucas. Não é que são muitas placas. Mas essa igreja no conjunto é a igreja universal. Depois que dá carro, são. Teve um dia que eu. Da casa e carro são poucas. Teve um dia que eu faço a rota de um toda terça e sexta. Aí teve um dia que eu inverti, eu precisava sair, eu fiz na segunda e na quarta. Aí eu fui numa quarta-feira, eu entrei numa rua lá. Tipo assim, durante o dia você passa e recorta. Você nem vai, você não tem placa, mas você não observa muita igreja. Então eu entrei, era um dia de culto na rua, tinha 16 igrejas na rua protestante, mas ao mesmo tempo que nessa ponte aqui, lá na saída do Batismo, 16 igrejas na rua, tudo madeira, Exato. Uma coisa que me impressiona também quando eu saio do país e volto é isso. Você não vê igrejas, como você vê, de fato somos privilegiados, irmãos. Muito privilegiados. Você não vê igreja. Quando vê, não tem cara de igreja. Tá? E é claro, né? Em alguns países você vê grandes templos católicos. Óbvio. Não tem muita igreja, Não, igual nós temos aqui? Jamais, irmãos. Não tem como. eu não sou contra, não. Tipo assim, eu. Não sou contra. Melhor a igreja da Eu privada. tô falando assim. Na rua tem 5 igrejas. Porque tem muito, mas. Glória a Deus! Não é por falta de opção, né, irmãos? Tinha 6, mas agora 5. É por falta de opção? Brasil não terá desculpa. Zero desculpas. É claro, irmãos, nós temos estados brasileiros, como a Bahia, por exemplo, que você não vê igreja fácil também não, né? Porque lá reina, impera, o candomblé. Esse interior do Brasil é difícil. Oi? Esse interior do Brasil é complicado. Porque as pessoas visam muito os centros. Mas o interior. Cantina, roça? Tem cidade no Nordeste que não tem muito centro. A igreja católica domina. É, né? Não, como eu disse, alguns estados, a Bahia, por exemplo, eu tive o prazer de dar uma visitada, realmente você não acha igreja não. Você acha que foi igreja. Hoje está fechada, abandonada, as praças, até os prédios foram abandonados. Hoje em dia, Ela é candomblé e banda. Hoje em dia, muitas pessoas me estudam. É igual eu estou falando aqui, que é um lugar mais fácil de trabalhar. É o centro, lá mais bonitinho. Agora, Tem mais pessoas. Você fala missionário, porque se põe aí com lugar de escassez, ele quer ir para um lugar, tipo assim, onde tem praia, onde tem litoral, o negócio é mais frio, mais. Sem dúvida. Mas, por exemplo, as nossas zonas rurais por aqui, na nossa região, você vai, tem igreja? Tem Assembleia de Deus, tem tabernáculo, principalmente na nossa região aqui. Tem muita igreja. Glória a Deus por isso. Alguns estados mais, outros menos, evidentemente. Mas infelizmente é isso mesmo, não tem uma escassez. A ideia é essa, né? Mas as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Então a igreja no âmbito local são essas igrejas que a gente citou. É a igreja no sentido denominacional, cada uma sua placa, seus usos e costumes. Exatamente. São essas igrejas aí no âmbito local. E como foi dito, essas igrejas que foi citada aqui a princípio, que são as neopentecostais. As neopentecostais têm crescido realmente de uma maneira significativa. E as neopentecostais têm alcançado, evidentemente, vários países. Mas as neopentecostais fazem um trabalho legal. Tá? Que ela está trocando aí a benção. Mas pessoas têm se convertido. E muitas dessas pessoas, irmãos,
se convertem nessas igrejas neopentecostais, começam a estudar a Bíblia, entender de Deus, conhecer o Espírito Santo, buscar mais, e acabam indo para uma outra igreja pentecostal, vamos dizer assim. Neopentecostal é quem ainda não tem. As neopentecostais são as novadas agora, a Igreja da Graça, o Pentecostal do Reino de Deus, o Pentecostal Novo. A igreja da Graça, no caso, ela é a igreja. Não é nova, não. Não, mas ela é neopentecostal. Ela Não é só no sentido de. Não, gente, nova em relação à Assembleia, vamos dizer assim, em relação à presbiteriana, vamos dizer assim. São neopentecostais também pelo estilo de trabalhar. Tem muito testemunho também, né? Você já viu? Muito testemunho verdadeiro. Curas, e tem curas mesmo, conheço várias pessoas, irmãos, que são Muita gente vem curas. criticando o povo domingo, criticando. Não, a gente não tem esse direito. Não temos esse direito. Criticar, nem julgar, nem medir ninguém. Nenhuma instituição. A gente fez a mania de julgar, né? Pelos mortos ainda assim. Mas hoje no Brasil, um tempo para cá, não existe uma igreja evangelística, é uma aula de educação. O trabalho evangelístico. Que as neopentecostais, que, como eu disse, ganham vidas, pessoas. E aí pessoas são transformadas e recebem milagre mesmo, irmãos. Não é uma nenhuma que eu conheço. Que eu transformação de vida. Conheço pessoas que converteram através ali do gravado Enéas Soares. Sim, várias. E há conversão e há mudança, e elas recebem bênçãos e recebem milagres, e muitas não ficam, trocam de denominação. Mas que elas estão fazendo o papel delas, fazendo. A gente não tem o direito de criticar, irmãos. A mensagem é muito bíblica, né? Pelo menos às vezes para assistir. A palavra é bíblica. Bom, não tem Bíblia, não. Outros não, outros não é muito focado em Bíblia, não. Outros é mais milagre, né? Focado em Enéas Soares, né? Para quem gosta de rock musical, é uma pessoa Sim, boa. mas qual que é a base da igreja como nós temos visto? Que tem que ser estatutos na Bíblia. Então tem que estar fundado na Bíblia. Agora, irmãos, não nos cabe, nós não temos, volto a repetir, a gente não tem esse direito. Não nos cabe julgar igreja nenhuma, irmão nenhum, não é nossa função. Na verdade, o relato que nos faz por contenda, por inveja, cada um faz do jeito que pensava. Ele está fazendo. Deus vai tratar com cada um especialmente. O negócio é nós fazer por olhar em média, não é fazer para agradar o reino. Deus, exatamente. Então, o 5 aí, página 40. Igreja visível e igreja invisível. Achei interessante ele pontuar isso aqui. Então, a igreja visível, evidentemente, você e eu, a nossa igreja. A igreja universal e a igreja local. É a igreja visível. Certo? E a igreja invisível, quem são? Não, a igreja invisível, segundo o nosso autor, são as pessoas que já partiram em Cristo ou em Deus, porque no Velho Testamento ninguém se segundo a lei. Então quem está lá cultuando, segundo o nosso autor, sendo igreja? O Paulo, o André, Adão e Eva, para quem acredita, Salomão, para quem acredita, estão todos lá. Essa é a igreja invisível, segundo o nosso autor. Mas, gente, segundo a professora, Pois é, irmãos, há controvérsias. Estou aqui segundo o autor, segundo o livro. Mas eu te darei as chaves do reino, está escrito aí, ó, na autoridade da igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado. Mateus 16, 19, Jesus falando com Pedro. É por isso que Pedro, nas imagens dele, ele sempre está com a chave nas mãos. E aí o autor diz aqui: nenhum apóstolo entendeu que a autoridade máxima da igreja estaria nas mãos de Pedro. Porque nós não encontramos esse registro mesmo, só aqui. Segundo o autor, nenhum dos apóstolos entendeu isso.
nós, tudo que ligarmos isso aqui, será ligado? 2 capítulos depois, Jesus falou a mesma coisa, incluindo mais gente. Mais pessoas. Pode falar. E não, é sobre o mesmo texto falado, né, que terá autoridades, essa foi ligada na terra, ligada no céu. Esse texto que é usado aí é um contexto apenas assim, dos católicos, para colocar Pedro como o único que tem autoridade para pregar e ligar. Como Papa da Igreja, né? O primeiro Papa da Igreja. Exatamente. O autor aqui também escolheu apenas um versículo, mas não, nós também temos autoridade. Nós somos igreja. Nós somos dotados de autoridade. E não é minimamente falando. O detalhe é aqui, ó, a ficha não cai, gente. A gente não usa a nossa autoridade. O que Jesus falou com os discípulos? Fareis coisas muito maiores do que eu fiz. Porque nós estamos com essa autoridade nas nossas mãos, delegada por Ele mesmo. A gente só não usufrui da nada. Falta de quê, cara? Oi? Falta de quê? Irmãos, uma das coisas que nos atrapalha é essa falta do serviço com o outro. Sabia? A prioridade de Jesus era o meu serviço em relação ao outro, o meu amor em relação ao outro. A gente quer fazer tudo. E esse detalhe a gente deixa. Pra gente focar às vezes em si mesmo. A gente foca em tudo, menos em serviço. Mas o que dificulta é. Jesus veio para fazer isso, né? Ele tem que fazer. E não se preocupar com o que o povo ia pensar dele. Ele não preocupa, né? Também. Mas o Igual que a gente é? trabalha com isso, está com muita consciência, né? Onde a pessoa precisa de Deus. Só que a gente fica com medo de falar que a gente é profissional ali. Se você falar, pensar, né? Aí isso atrapalha a gente. Atrapalha muito a falta de coragem. Mas o que acontece? Se você tiver como com o seu irmão, nem traz a oferta, como que é, irmão? Se você não tiver bem no seu irmão, deixa ele chegar. Não precisa nem trazer a oferta. Cancela o primeiro, depois você não faça. A gente sabe que oferta e dízimo é o princípio. Ninguém não. A gente sabe que ofertas e dízimos são princípios bíblicos. Mas o que está acima disso? É o meu irmão, é o meu próximo. Não adianta, se a gente não aprender isso, amar. O pior, eu acho que não fora essa oferta, quando a gente vai com mão dos 12, a oferta principal é o que você faz para Deus, é quando você leva no seu culto a adoração, ao coração, ao louvor. Então eu vejo Deus ali falando, se você tem algo para o seu irmão, o céu, antes e depois vem e apresenta também a tua oferta, porque senão você não vai receber. Exatamente. Essa relação a isso aí é porque tudo está ligado. Você está desligado de algo que é perdão, você está desligado, mas mais desligado do céu. Como será perdoado, não é? Se não houver perdão, exatamente. É esse serviço, esse cuidado com o outro que a gente deixa de ter, nos atrapalha. Interfere. Será que esse quadro não somos nós da igreja? Que às vezes nos cultos estamos preocupados com tantas coisas, louvores, né? As coisas não praticamos isso para a igreja. A igreja, Falar isso para a igreja. infelizmente, a igreja não tem cuidado da própria igreja. Falar por isso. Não estou falando dos líderes, estou falando da igreja. Nós que não temos cargos, achamos que não precisamos, nós somos igreja. Independente. Eu acho que a gente passado por uma correria, um fazer, você tão grande, às vezes eu tenho pensado muito na gente mesmo. Egoísmo. Eu tenho pensado nosso campo para cá, os serviços que a gente precisa aumentar mais, ou os serviços que não tem que ser procurar, e aí a gente está vendo no ano passado, quando você crescer muito Deus, você só passou pensando em você, pensando na nossa família, que não é errado. Porém, assim, a gente já não vê outras pessoas
porque parece que a gente toca tanto no nosso fazer que ainda está centralizado. Nós somos o centro, né? Da entrada no desgaste mental, Físico. físico, e as pessoas estão ficando sem força. É porque a gente tem deixado de cumprir o serviço, que é a função da igreja. A igreja tem que cuidar de si, cuidar da sua casa, evidentemente. Mas precisamos envolver o outro aí nas nossas orações, nas nossas preocupações, no nosso cuidado. Precisamos. A gente contou uma parábola e ele fez uma parábola dizendo que o servo só faz aquilo que o senhor pede, ele é considerado servo inútil. Então, interessante, a gente fica aí fazer só o que pede ali, isso é perfeito. Falaram nada. E ele fala, Não pediram. eu vejo esse exemplo de um serviço lá, porque às vezes tem um exemplo assim, lá, eu vejo no carvão e no café. Aí tem uma lona colocando no carvão, ninguém pediu, aí o carvão Deixa isso aí. Tem que falar para tirar. E quando ele falou, né, se tua mão direita fizer uma coisa esquerda, você vai sair contrário, a esquerda do seu casamento. Não precisa. Só tem gente que é um amigo, duas vezes, pedir. Então, muita coisa a gente quer fazer só o que foi pedido. Na igreja também. No geral. O pastor nem pediu para mim. Pastor não falou nada, nem vou. Então a gente não está disponível. O pastor nem insistiu, nem vou fazer. E assim, a gente deixa muito para os líderes. Não, fulano tem tiro, o fulano de trás, deixa ele cuidar. Tem um rapaz lá no lugar lá, ele, inclusive, ele se tentou de moto e faleceu. Pegou o filho lá, na semana que ele vai ser de moto e faleceu. E eu percebi ele, está trabalhando, está ganhando 150 reais por dia, vai na café. Café pequeno. Eu falei para ele, vamos para mim, essa é uma semana seguinte, só 300. Aí ele foi para mim, uma semana inteira, eu trabalhava no carro todinho. E aí deu a tarde, começou a tarde, falou assim, você me ajuda aqui, eu te dou uns 50 reais a mais. Eu falei, não, você está doido, cara. O meu chegou às 8 horas, nós botamos a marcação, nós levamos um secador, aí o meu irmão deu a mão, aí acabamos de botar a marcação, então um monte de saco. Nós fizemos sacar e café no caiador agora. Ele desceu o caiador, entrou e sacando a sacaria, juntando tudo para o outro. Não era o serviço dele, tinha passado o horário, eu olhei e falei, rapaz, é difícil, tá? Aí ele foi trabalhar, ele estava trabalhando com um amigo meu, falou, rapaz, todo dia, ele estava fazendo uma hora extra lá. Depois da hora, você chegava lá e estudava na internet, ele é 9, 10 horas da noite. Ele falou, todo dia, quando terminar o serviço, ele junta as ferramentas todas, organiza todas as ferramentas certinho, junto o lixo que sobrou e barra o princípio junto com mim. Depois do horário do serviço, sem pedir. Aí a gente observa o quê? O servo, ele tipo assim, servo é escravo, mas tipo assim, a realidade é essa. Ele não estava sendo escravo, ele estava sendo trabalhador, ele estava sendo pago. Ele não estava sendo escravizado. Hoje, pelo contrário, hoje a gente quer sair mais cedo. Aqui hora sai 5 horas, pode sair 10 minutinhos. Então a gente observa que o cara vai além. Mas às vezes quando o líder então, a gente vai precisa fazer só- uma premiação, aí o outro vai vai. nesse, que ele Às já vezes. costume. Às Aí vezes. o outro que nunca faz além, aí começa a criticar, mas não dá nem pra ver o que o outro faz. Eu acho interessante, por exemplo, o Celso ele não é pastor na igreja dele. Ele não é pastor, líder da igreja dele. Mas ele sempre me conta, por exemplo, de pessoas que ele discipula. Viu? A pessoa que estava discipulando aconteceu assim. O fulano que estava discipulando foi assim, assim. Ele tem discípulos. Mas ele tem a casa dele. Ele tem a família dele. Ele tem o trabalho dele. Mas ele tira tempo para discipular. Discipular, ensinar de forma clara, porque tem muitas pessoas, devido a essas interpretações que a gente encontra, leu, não entendeu, ou quase entendeu, ou não está conseguindo, e ela precisa de alguém. Ela precisa de alguém que mostre, que demonstre preocupação para com ela. Ela fala, nossa, isso é importante, alguém se preocupa, alguém ora, alguém ensina, alguém fala. Talvez é só isso. Parece pouco, né? Mas não, demanda tempo também. Mas, talvez se você discipular se você ajudar em oração, se você mandar mensagem para pastores, não dão conta. É
muita gente. A igreja precisa entender o serviço da igreja. Então, essa igreja dotada de autoridade pelo maior dos maiores, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ela tem poder para expulsar demônios. Literalmente. Poder para expulsar demônios. Nós temos. No ilusão do doutor testemunho, senti que no coração do aconteceu comigo essa semana. Aí eu lembrei que você fala isso aí, da importância de preocupar com os outros. Até a gente que é praticamente princípio evangélico, quando as pessoas preocupam com a gente, sempre tem melhor. Às vezes eu pego uma tarde, eu ligo no trator, eu desci errei o caminho lá e desci no meio da rua. Capão um café. Aí na quarta carreira, eu pulei o trator e eu dei para escapar. Então foi um livramento de Deus para a minha vida, glória a Deus por isso. E o trator desceu, lá embaixo do mundo, lá. Se eu desço, eu levei o livro, eu segui a carreira caiu. Então foi um grande livramento de Deus, todos reconheceram isso. Pessoas simples, chegaram aqui. Então, alguém divulgou, todo mundo divulga isso mesmo, alguns para encher a boca, não? Para rir mesmo. Outros para achar engraçado. E aí algumas pessoas mandaram mensagem para dentro. Então, a gente tem visto muitas pessoas que não são crentes, não cristãs, preocupando, agradecendo a glorificar Deus mesmo. Agora você vai ter que cantar mais ainda, né? O livramento foi grande. Então isso dá uma força para a gente. A gente que é, só para no contexto que você está falando, a gente que já é cristão, isso dá uma força grande. Agora imagina um novo convertido, alguém lá que não conhece, né, não está vivendo o evangelho. Alguém na prática espiritual? A nossa fé é exemplo para muitos. A nossa vivência, o que eu falo, irmãos, não tem tanta importância quanto o que eu faço. Aquilo que eu faço que é exemplo, as minhas atitudes que é exemplo. E Deus, no cuidado que Ele tem com a minha vida, as pessoas também percebem. E nessa hora, muitas vezes, por eu ser uma pessoa discreta, eu não sou de testemunhar meus milagres, eu não sou de testemunhar as bênçãos que Deus faz na minha vida com frequência. Eu acho que eu peco nisso aí. Precisamos testificar desse Jesus que é exemplo. Mas eu amando o meu próximo não tem exemplo maior que isso. Eu cuidando do meu próximo não tem nada maior que isso. E essa igreja dotada de autoridade e poder para expulsar demônios, potestades, principados, e não precisamos temer. O reino espiritual é algo que muita gente não vê, né? Muitos de nós cristãos, que eu digo, não vê, não percebe ele. Ele está ali, uma batalha constante, e você pode usar a autoridade que Jesus te deu. E no nome dele você vai repreender. Irmão, você já chegou num lugar onde você sentiu um peso, algo nas suas costas, nos seus ombros, um ambiente. Você já chegou num lugar e já sentiu isso? Eu já. Irmãos, é pesado. Pode repreender, irmão, no minuto que você pisa, no minuto que você sai. Você tem autoridade para isso. No nome de Jesus. E sai, irmãos. Tem que sair. Você é a luz. Onde você chega, mas usa essa autoridade em nome de Jesus. E esse reino, irmãos, por incrível que pareça, está aí a toda hora. O negócio está frenético aqui em cima. Graças a Deus a gente não vê, mas está. Então, cuidado com a palavra que sai da sua boca. A palavra que sai da sua boca tem poder. Eu tinha uma vez, chamou para passar na casa da sogra dele. Aí eu passei assim na casa, eu passei sentindo um negócio. Aí, pesado, mas pesado mesmo. Aí eu peguei, não falei nada, porque eu não conhecia ninguém da casa, e eu saí da porta, rapaz, essa casa é esquisita.
presença lá do inimigo era terreno mesmo, ali, irmãos, eu não podia fazer muita coisa, não. Porque ali era de manhã uma casa comum, a gente tinha uma casa normal, à noite era um terreiro mesmo. Então, nesse caso, o negócio está tomado, as pessoas ali estão tomadas. Mas ela era minha amiga, glória a Deus, ela converteu. Hoje é uma cristã, serva de Deus. Aleluia. Mas esse reino está aí, e ele existe. Mas não se esqueça disso, você tem autoridade. Amém? Poder para curar e operar maravilhas. Você também tem essa autoridade. Ai, gente, não vi como foi citado aqui, né? Nas igrejas neopentecostais a gente tem visto mais explicitamente. Alguns, né, irmãos, são charlatães mesmo, enganam mesmo, mas alguns são verídicos. E no nosso meio? Não temos usado a autoridade. Mas a gente tem. Ela está aqui. Temos essa autoridade para orar. E pessoas serem curadas, para orar e nós sermos curados. Me lembro de uma vez, algum tempinho atrás, fiquei 2 meses sentindo a mesma dor. Irmãos, eu não orei um dia sequer para repreender aquela dor. Você acredita? Eu orava pela minha família, levantava, orava pelo trabalho que eu estava indo, ia para o trabalho da igreja, orava para que Deus curasse, para que Deus salvasse, e para a minha pessoa, eu não orei 2 meses seguidos. Santa ignorância. Irmãos, no dia que eu orei, deitada na minha cama, a pessoa falou assim: ora por você mesmo, coloca a mão onde você está sentindo a dor e ora. Eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso? Foi instantâneo, irmãos. Eu sentia dor todos os dias. No momento que eu orei, coloquei meu abdômen, foi instantâneo. Você acredita? Não tem condição de fazer essa coisa. E nós não usamos a autoridade de Deus. Eu falo, isso é muito louco. É mais nada. Misericórdia. Então, irmãos, a gente termina aqui entendendo que nós, enquanto igreja, nós temos a função de servir. E enquanto igreja, nós somos dotados de autoridade. Amém? Fiquem com Jesus nessa manhã. Deus abençoe. Pastor José.